Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu fico honrado de voltar ao púlpito da igreja, não é? No domingo passado, eu conversei com os irmãos a respeito das recomendações do escritor aos Hebreus. E uma das coisas que foi lembrada aqui foi a exortação que o escritor aos Hebreus fazia da imitação da fé dos guias que nos antecederam, dos guias que nos trouxeram a palavra de Deus. Devemos recordar aqueles homens e mulheres que nos ensinaram o Evangelho e que nos trouxeram à luz, ao conhecimento de Jesus Cristo, o que certamente possibilitou a aceitação de Jesus Cristo pela fé, mediante a fé em nossa vida. E nós fomos agraciados com a bênção de Deus. Hoje nós continuamos dentro desta linha de raciocínio, mas agora caminhando no texto de 2 Timóteo, o capítulo de número 3. 2 Timóteo, o capítulo de número 3. E nós vamos nos dedicar ao trecho que vai do verso 10 ao verso 13. Paulo elogia a Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. E diz assim o texto bíblico: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse trecho das Escrituras, meus irmãos, é praticamente no fim da vida do apóstolo Paulo que acontece. Timóteo é o discípulo preferido dele, é um jovem pastor a quem Paulo confiou as igrejas que ele criou, que ele plantou. E é uma pessoa de um perfil introvertido, de um perfil tímido, mas o apóstolo está preso. Haverá um momento em que Nero, o imperador romano, vai mandar cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Ele não sai mais da prisão enquanto está sendo escrito Timóteo. É uma situação assim complexa, porque o apóstolo sabe que o fim da vida dele está próximo e ele tem que entregar um legado, ele tem que entregar toda uma vida, todo um ministério que ele desenvolveu para outras pessoas. Nós sabemos que Jesus Cristo fez isso também, que Jesus Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, se reuniu com seus discípulos algumas vezes, até que do alto viesse o poder do Espírito Santo sobre eles, para que eles tocassem a igreja sob a liderança do Espírito Santo. Mas ele teve que deixá-los. E o apóstolo aqui está praticamente terminando a sua carta. Esta é a última carta que ele escreve. E então, em função disto, ele tem uma preocupação muito grande com tudo o que está acontecendo no mundo evangélico, no mundo pagão. Ele tem uma preocupação com a sociedade humana
e ele está deixando para Timóteo aquilo que ele pensa que é necessário, razoável, aquilo que Deus se agrada, melhor dizendo, que deve permanecer no seu discípulo. E eu fico pensando no fato de uma palavra que eu ouvi recentemente, que foi essa: a gente vai à igreja para ouvir o que o mundo precisa. A gente concorda com a fala do pregador, mas aquilo não modifica a gente. Porque a gente sabe que o mundo está em pecado, que o mundo está em crise, que o Brasil está numa situação difícil, mas o apóstolo Paulo não está preocupado em tratar com ele neste momento a respeito do mundo, e sim de como é que ele deve proceder na ausência do próprio apóstolo. Então, vamos caminhar um pouco olhando inicialmente o contexto que nós temos nesta carta aí. A primeira coisa que nós temos, que eu gostaria de mencionar, é que o apóstolo Paulo está muito preocupado que a igreja que ele plantou, que outros plantaram, está sendo contaminada com erros doutrinários, e muitas pessoas estão surgindo e falando coisas que são incompatíveis com o Evangelho. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi tanta briga denominacional na internet como agora. A estratégia diabólica é exatamente no sentido de que os cristãos percam o foco no Evangelho e voltem ou venham a brigar por questões secundárias de doutrina, não primárias, secundárias. Pode, não pode, quem vai, quem não vai, quem é falso, quem é verdadeiro, até mocinhas. Eu vi um vídeo esses dias de uma mocinha bastante prolixa, não sei qual é a qualificação teológica dela, mas falando de quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta, quem é falso pastor, quem é verdadeiro pastor. Não é de hoje que a gente verifica que há gente que se apropria da Escritura e a modifica do jeito que quer, e a interpreta do jeito que quer. Não é de hoje que isso acontece. Desde os tempos da igreja primitiva, nós encontramos esse fenômeno de pessoas se pondo como evangélicas quando na verdade não são. E o apóstolo está se despedindo deste mundo e ele notou isto. Ele notou isto. Tanto havia aqueles que iam atrás dele, afirmando que o evangelho de Paulo não era legítimo, porque havia necessidade de circuncisão, havia necessidade de obediência a todos os ritos judaicos, além de aceitar Jesus, como também havia gente que já estava debatendo a respeito da divindade de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo era realmente uma pessoa só? Ou Jesus Cristo tinha que ser dividido em duas pessoas, uma delas humana, o Jesus histórico, e a outra o Cristo, uma emanação fraca de Deus, que se retira de Jesus na hora da cruz. Tudo isso havia já nas igrejas. Nós encontramos Paulo combatendo isso, nós encontramos João combatendo isso. Encontramos, então, a igreja sendo a cada dia transtornada por falsos mestres e por falsos ensinos. E o apóstolo, à luz da carta toda, ele tocou neste assunto com o Timóteo. E dentro dessa situação,
ele diz para Timóteo o que está escrito no capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, no meio de tanta dificuldade, de tanta insegurança doutrinária, de tantas afirmações soltas, sem contexto nenhum, o Timóteo tinha que saber onde estava cada coisa na Bíblia, saber entender a cristologia do Antigo Testamento, saber entender as promessas referentes ao Messias e manejar isso muito bem. Uma estratégia satânica é que nós hoje, tão cheios de compromissos, não manuseamos a Escritura, não a lemos, não falamos dela, não a vivemos, porque nós estamos muito ocupados com os nossos compromissos pessoais. Paulo tinha razão ao dizer que muita gente poderia fugir da palavra por conta de não estar fixo nela. Depois o apóstolo Paulo tocou em outro problema que nós estamos assistindo também, que é o problema da humanidade se degradar. Parece que a mídia, parece que os meios de comunicação nos deram conhecimento de quão degradado é o nosso mundo, de quanta injustiça acontece no nosso mundo. Nós, os mais idosos, estamos tendo a preocupação de como é que os nossos netos vão viver nessa sociedade. Porque os nossos filhos, a gente já está assistindo como é que eles estão vivendo. Mas e os nossos netos? O que será dos filhos de seus filhos? E o apóstolo disse assim: olha, isso vai acontecer mesmo. Vai haver uma corrupção tão grande da sociedade. E ele descreve de forma assim muito intensa, no capítulo 3, exatamente o que vai acontecer no fim dos tempos. Ele disse que vão ser pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes. Olha que lista enorme de coisas que estão patentes aos nossos olhos. Nós estamos assistindo a céu aberto o desrespeito geral. E o apóstolo, então, ao tocar neste assunto, ele vai, então, conversar com Timóteo a respeito de como Timóteo deve se comportar diante de ensinos falsos, de mestres falsos e de uma sociedade degradada, que é o nosso caso. Não é o nosso caso? É o nosso caso. Nós precisamos de ajuda neste momento. Então, é assim que ele começa falando a respeito do que Timóteo deve fazer. E ele começa o nosso texto dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo era perito em Antigo Testamento. Ele tinha sido um bom fariseu. Na sua geração, ele era um dos mais destacados. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor. O erro dele, antes da conversão, era não enxergar Jesus no Antigo Testamento. Era se apoiar no mérito, na meritocracia, no mérito próprio, baseado na lei oral que ele tinha decorado, 613 mandamentos.
Mas quando Jesus Cristo entra na sua vida, ele percebe que muita coisa do que ele conhece, muita coisa pode ser continuada. A vida ética pode ser continuada. A lei de Deus pode ser cumprida, não como norma de salvação, mas como norma de conduta. Você pode imaginar um crente que tem mais de um Deus? Você pode imaginar um crente que eventualmente fale o nome de Deus em vão? Você pode imaginar um crente que não ame pai e mãe? Um crente que seja homicida? Um crente que seja adúltero? Claro que isso não pode acontecer. Mas todas estas normas de Deus não são suficientes para a salvação. A Bíblia nos instrui a respeito de que somente pela fé em Jesus Cristo é que uma pessoa é salva. Só que o apóstolo Paulo foi uma coluna doutrinária para a igreja. Ele, e junto outros escritores do Novo Testamento, são aqueles que nos dão as doutrinas da graça. São aqueles que nos falam da justificação em Cristo, são aqueles que nos falam da regeneração que há em Cristo, da presença do Espírito Santo na vida das pessoas, a conversão da alma, como será a segunda vinda de Jesus Cristo. Quer dizer, além de conhecer o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo foi enchido de autoridade para nos dizer o que vai acontecer no futuro. E Paulo está dizendo assim: não esqueça da minha instrução. E eu quero dizer para vocês que é fundamental para você e para mim, para vivermos neste mundo sem tombarmos diante das doutrinas falsas ou sem nos escandalizarmos com a humanidade caída, sabermos que ela é real, sabermos que ela existe, sabermos que ela precisa ser evangelizada. Nós precisamos da instrução que vem da palavra do Senhor. A gente precisa estudar a Bíblia, gente. A gente precisa estudar o que os apóstolos disseram, o que Jesus Cristo disse. Nós precisamos gastar tempo do nosso tempo conhecendo as Escrituras, muito mais do que nós conhecemos como é que se mexe num celular, muito mais como é que se mexe, como é que é a novela das sei lá que horas, que eu não sei mais que hora que passa a novela nesse país. Muito mais do que o nosso trabalho, muito mais do que a nossa especialidade profissional, muito mais do que a matéria que a gente tem na escola, muito mais, a gente precisa conhecer muito mais de Deus e da sua vontade e da sua palavra, e isso se dá pelo processo de instrução. O apóstolo Paulo era um professor de teologia, era um mestre da palavra, era um visionário das coisas de Deus. Ele também fala do fato de que era necessário que Timóteo tivesse um modo de viver, um procedimento que fosse compatível com essa escritura, com essa instrução. O Senhor Jesus Cristo alertou para o fato e recordou isso do Antigo Testamento, que o problema dos israelitas, dos judeus da sua época, é que eles eram pessoas que conheciam em teoria as doutrinas, mas o seu coração estava longe. O jeito deles procederem era teatral. Jesus Cristo condenou
condenou várias classes de grupos do seu tempo, dizendo que eles pareciam sepulcros pintados por fora, mas por dentro continham cadáveres. Faltava vida, faltava honestidade, faltava coerência de saber o que é certo e de fazer o que é certo. E o apóstolo Paulo, nós podemos perceber pela biografia dele, nós podemos perceber pelas coisas que ele escreve, que ele não brincava em serviço. Não tinha um momento em que ele relaxasse com a sua vida espiritual, era prioridade. Ele disse, por exemplo, para mim o viver é Cristo. O que significa isso? Ele respira Jesus, ele teme a Jesus, ele honra a Jesus no que ele faz. Quando ele não está pregando, ele está se sustentando, ele está confeccionando tendas, que foi um emprego da sua família lá em Tarso. E eu posso imaginar como é que o apóstolo Paulo tece as suas tendas, como ele costura as partes, como ele prepara tudo aquilo. Certamente ele é inquieto, se ele não estiver falando com ninguém, ele deve estar em oração, ou ele deve estar cantando, como ele fez na cadeia. Quando ele apanhou muito, não tem nada para fazer, eu estou com muita dor, o que é que eu vou fazer? Eu vou cantar. Diz que cantar é bom para quem está com sono no volante. Viu? Se você está dirigindo e está com muito sono, começa a cantar. Não é? Até os passarinhos vão sair assustados assim da frente. Não é? E você vai ficar acordado na pista. O fato é que o apóstolo Paulo está entendendo que Timóteo deve olhar para a vida dele, o preso, e deve se orgulhar dele. Em certo momento ele disse assim, me imite a mim, como eu imito a Cristo. Então o procedimento faz muita diferença. A outra coisa que nós encontramos aqui é que o apóstolo tem o propósito, tem a determinação de viver para Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada mais interessa. Tudo quanto eu tinha eu considero como esterco. É duro ouvir isso. E nós não fazemos isso. Porque nós damos muita importância ao que nós temos. Seja a cultura, seja a posição social, seja o dinheiro que a gente tem, seja enfim, o trabalho. A gente se orgulha de coisas que não têm necessidade de serem motivo de orgulho. O orgulho de Paulo era Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser semelhante a Ele, quero compartilhar o sofrimento dele. Paulo, se vivesse no nosso tempo, ele seria o mesmo Paulo. Porque na época dele a sociedade humana era tão perigosa quanto é hoje. Tem diferença. O ser humano sempre foi pecador. E por conta disso, não haveria diferença. O Paulo seria mais atualizado tecnologicamente, mas não moralmente. Entende? Então, se ele vivesse do mesmo jeito, tanto lá quanto aqui, isto serve para nós também. Nós devemos pensar exatamente no fato de que a nossa vida deve ser uma vida de propósito. E qual é a vida de propósito? É ser crente em Cristo. Depois ele fala de fé, e eu não posso duvidar da fé do apóstolo Paulo, tanto no sentido de crença, quanto no sentido de confiança. Porque a fé não se constitui necessariamente em eu acreditar em alguma coisa. É mais do que isso.
A fé consiste em eu viver acreditando. Por que você não faz isso? Porque eu tenho temor de Deus. Por que você não faz aquilo? Porque eu tenho temor de Deus. Um dia Ele me salvou. Agora, esta salvação está valendo. E eu não posso trair o meu Senhor. Isso é resposta de fé. Diante das crises que a gente tem e que a gente padece, meus irmãos, a fé é um elemento fundamental no pensamento do apóstolo. Depois ele diz longanimidade, e eu fico imaginando quantas vezes Paulo perdeu a paciência com crente. Porque para ele era uma vida inteiramente dedicada, proposital, era uma vida focada no Senhor. E toda vez que ele passava por uma pessoa, e essa pessoa não tinha o foco de Cristo, ele ficava contrariado. Eu não tenho dúvida disso, que ele ficava contrariado. Ele ficou muito contrariado com os Gálatas. Gente, ele começou a carta aos Gálatas brigando com eles. Ele perdeu a paciência com os coríntios. Ele ficou muito irritado com uma igreja que era dividida, que era uma igreja assim, que continha pecados e ninguém falava nada. Ele ficou muito irritado com muitas coisas. Mas o que me chama a atenção é o fato de que Paulo sempre tratou aqueles crentes mais fracos do que ele como irmãos de fé. E sempre teve o propósito de encorajar esses irmãos de fé por meio das suas exortações. Daí que vêm as cartas. As cartas não são produções teológicas de Paulo, são coisas que ele enxergou na igreja e coisas que ele achou necessário falar. Então há diversos assuntos que ele tratou, e ele tocou em casamento, ele tocou em dinheiro, ele tocou em todos os assuntos dos crentes, exatamente com o objetivo de mostrar que os crentes precisavam corrigir. E isto, a longanimidade, ele também mostra que é fruto do Espírito Santo de Deus. Depois ele fala de amor, e eu não encontrei uma palavra que resumisse o que significa amor. A única que eu trouxe assim, que é palidamente amor, é altruísmo. Quer dizer, é fazer uma coisa sem esperar nada em troca, é uma demonstração altruísta de serviço ao outro. O apóstolo Paulo obedeceu essa ordem de Jesus Cristo na vida inteira dele. E meus queridos irmãos, ele está dizendo para Timóteo, olha, ame as pessoas. Eu amei as pessoas. Eu me dei, eu me gastei, eu me deixei gastar pelo Evangelho. Em certa ocasião, vocês lembram? Ele estava mal de saúde, não é? Ele tinha um problema de saúde que vinha desde a conversão dele, e ele então disse para Deus curá-lo. E Deus respondeu para ele assim: não. Senhor, é o seguinte, eu gostaria de ser curado. Segunda vez que você me procura, e a resposta é não. Senhor, a Bíblia me ensina a ser perseverante. Vamos lá, eu quero ser curado. Já te falei, uma vez, duas vezes, você é surdo? Não. Mas eu vou te explicar por quê. A minha graça basta. A minha graça te basta,
porque o meu poder, ou o poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Compreendi. Ele não perdeu o amor a Deus, ele não perdeu o amor à obra porque Deus disse não para ele. Ele disse, então é isso. Quer dizer, se Deus usa a fraqueza da gente, eu vou me gloriar no fato de não enxergar nada em ninguém. Tem problema se Deus me usa para curar outros, mas não me cura. Porque eu sei que quando eu sou fraco, aí Ele entra com a força dele. E Paulo viveu neste amor, e por conta disso, ele foi constante no seu ministério. Então, estão aí as coisas que ele falou positivas. Você pode me ajudar lendo as palavras do lado esquerdo? No que a gente precisa crescer? Vamos lá? Ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aí vem coisa ruim. Quando uma pessoa tem isso na sua vida, ela não tem sucesso humano necessariamente. Porque o apóstolo vai dizer o seguinte: você viu de perto que variadas perseguições tenho suportado. Uma pessoa que vive por esses princípios vai sofrer, porque não se ajusta mais ao mundo, não concorda mais com o mundo, não tem nada a ver mais com este mundo, com a forma dos outros pensarem. E meus queridos irmãos, olhando para isto, as pessoas recuam, porque se eu for pressionado, se eu for ofendido, eu tenho que me proteger, eu tenho que sair de cena, eu tenho que desaparecer, eu tenho que me esconder, porque eu não quero ser rejeitado. Isso é o que o velho homem mostra. O velho homem na gente quer se manifestar e quer crescer e autoproteger-se. Mas o novo homem não tem medo. Ou se tem temor, não é uma pessoa que perca a constância. Na verdade, a gente verifica pela lista de Hebreus, por exemplo, dos homens da fé, das mulheres da fé, que eles simplesmente prosseguiram na sua vida como se não ouvissem mais nada. Então, que variadas perseguições tenho suportado. Falou no início do verso 11 das minhas perseguições e falou também dos sofrimentos. O apóstolo Paulo apanhou muito. Gente, ele foi violentado nesse sentido, ele apanhou muito. Teve uma ocasião que ele tomou tanta pedrada que ele foi dado como morto. Os seus apedrejadores entenderam que ele estava morto, porque ele ficou inconsciente. Qual é o lado bom disso? Tem lado bom disso? Olha o que ele escreve em seguida. Vocês podem me ajudar a ler? O Senhor fortalece seus filhos e os livra como lhe apraz. Porque ele disse assim: olha, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu não morri, eu continuo aqui, eu continuo servindo ao Senhor, não importa o que tenham feito comigo, não importa o que tenham dito a meu respeito.
Não importa. Eu fico impactado com isso e eu fico pensando que tipo de cristianismo eu vivo. Não estou questionando vocês, não. Eu estou pensando em que cristianismo eu vivo. Gente, eu tenho me aventurado a fazer meditações num canal do YouTube. O meu canal é modesto, eu não faço propaganda para ninguém. Eu não sei como tem gente que ainda vai lá e me acha. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu já recebi alerta de pessoas dizendo: olha o que você fala. Porque o que você fala vai ser usado contra você. E é isso mesmo. Então, o que fazer? Algo precisa ser feito. O mundo precisa saber que Jesus Cristo salva. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu, se fosse você, abria um canal no YouTube e começava a pregar o Evangelho. Do mesmo jeito que eu. Se eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. A igreja precisa se pronunciar diante do mundo, mesmo que ela seja pressionada. Por quê? Porque quem livra não é a gente mesmo, é o Senhor que livra. Então nós precisamos ter esta postura que o apóstolo Paulo disse assim: você tem seguido de perto isso. Então ande por isso também. Eu quero dizer aos crentes do século 21, andem pelo que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele termina, meus queridos irmãos, e eu também termino, dizendo o seguinte: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Confesso para vocês que eu não tenho dormido tranquilamente a respeito dos rumos políticos que o nosso país está tomando. Realmente eu não tenho dormido direito. Eu não sei você. Porque nós estamos assistindo coisas difíceis de compreender. Os documentos formais da nação não valem mais nada. Está prevalecendo uma série de coisas, uma série de proposições esquisitas. De repente você vai ter que controlar o som que a igreja faz aqui, porque se algum vizinho disser que está alto demais, pode te pôr na justiça, e a justiça vai acatar o vizinho, independentemente de quem esteja congregando na igreja. São coisas esquisitas. E eu fiquei pensando em qual lado eu, como crente, devo caminhar. E eu só tenho duas opções. Eu não tenho três opções. Eu não tenho a neutralidade. Porque não existe neutralidade. Ou a gente é crente para valer, não é crente anônimo, nem crente secreto, ou a gente desiste. Tem gente que se escandaliza e desiste. Isso está na parábola do semeador. Tem gente que no primeiro embate desiste. Tem gente que passa a vida inteira dividida entre cuidar da fé e cuidar das coisas do mundo. Acho que essas pessoas também não vão ser aproveitadas no reino de Deus. Qual é o lado que nós estamos? Tem um lado que vai para a direção de Deus, mas tem um preço a pagar. E não vai ser um preço a pagar de grupos ideológicos. Outro dia eu estava vendo um trecho da mensagem do pastor Paulo
Paul Washer, e ele estava dizendo, olha, não são os grupos que defendem determinadas ideologias que vão perseguir a igreja, não, vai ser o Estado. É o Estado que vai dizer, vocês estão incomodando, vocês têm uma doutrina incompatível com a nossa postura agora, vocês estão fora. E é o Estado quem vai acabar norteando a forma como os cidadãos terão que viver, inclusive com a religião. É o que o Paulo Washer estava dizendo. Então, para justificar as atitudes, haverá leis específicas que combatem os valores cristãos. Haverá o endurecimento da sociedade, está previsto na Escritura. Para que direção eu vou? Para a direção de Deus ou vou para a direção de onde eu me sinto mais confortável? A resposta, eu acho que é simples. É muito simples. Se eu quiser viver de acordo com os princípios do Evangelho, se eu quiser viver de acordo com a vida de Jesus, eu vou sofrer pressão contrária o tempo todo. O primeiro a fazer pressão vai ser o próprio diabo, e depois a sociedade que jaz no diabo. Agora, eu posso ir pelo caminho da humanidade. O que acontece com o caminho da humanidade é que a humanidade está cheia de proposições, algumas delas até interessantes, mas que não deixam de ser sofismas, não deixam de ser conceitos errados. Tanto as religiões, tanto as ideologias, tanto os sistemas que o mundo cria, são coisa de homem. E neste processo todo, está havendo isto. Paulo afirma aqui que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, isto é, vão ficando cada vez mais devassados, cada vez mais implicados com a mentira, cada vez mais destruídos pela mentira, porque ao tempo que eles gastam enganando, outros também gastam as suas energias em enganar os primeiros. A igreja não pode adotar esta prática de viver enganada e enganando. A igreja precisa crescer na vida piedosa. E eu quero encorajar os meus irmãos aqui a viverem para Cristo. Mas como a gente vai viver para Cristo? É aquilo que nós vimos em tudo quanto o apóstolo Paulo viveu. Vamos repetir essa lista? Vamos lá? Ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Se nós detivermos a instrução da palavra, se nós tivermos o modo de viver de Jesus, se nós tivermos a determinação e a perseverança de continuar firmes no Evangelho, se nós cremos que Deus está controlando a história, se nós cremos que Deus é longânimo para conosco e nós podemos aplicar essa longanimidade uns para com os outros e nos alimentar mutuamente, se nós nos entregamos uns aos outros em amor e reconhecemos que necessitamos uns dos outros para manter a fé, se nós formos constantes, ainda que venham as perseguições, nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou.
E é isso que eu devo dizer a você: Deus ama você. Deus entregou seu Filho por você. E Ele te deu esse trabalho de ser testemunha dEle na terra enquanto você viver. Abrace o Evangelho. E não tenha medo de nada, a não ser do Senhor. E viva para a glória dEle, não importa o que aconteça a você. Porque nós precisamos desesperadamente de crentes que não enganem, nem que sejam enganados. Amém? Deus nos abençoe.